E aí, rapaziada, beleza? Rafa Green aqui mais uma vez trazendo um vídeo sobre o mercado de escanteio. E dessa vez eu vou trazer esses 4 jogos aí para vocês da Copa do Mundo na quinta-feira, hoje, dia 25 de junho. Se você não me conhece, eu trabalho no mercado de forma profissional, no mercado de escanteio. Então, desde já, eu falo para você fazer a inscrição aí no meu canal e ativar o sininho para você receber a notificação, que aqui eu filtro os melhores jogos para você. Beleza? Lembrando que eu tenho um grupo VIP e um grupo free, está aí na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. O primeiro link é o acesso para você assinar o VIP, tá? Lembrando que nas apostas esportivas os ganhos não são garantidos, o jogo é responsável e para maiores de 18 anos, beleza? Olha, no vídeo anterior bateu aí o bilhete de ODD 1,79 que eu mandei aí no vídeo no dia 24. Bateu também o Race 7 do Canadá. Eu consegui pegar o Race 7 do Canadá e também eu estava no mais 9 total de canteio asiático da Bósnia e do Catar e também bateu, beleza? Pegamos aí os escanteios, o reembolso no mais 9 do Canadá, né? Tiveram 9 escanteios, mas consegui pegar o Race do Canadá e não bateu o escanteio no primeiro tempo do Marrocos. Eu estava nesse primeiro tempo e não bateu. O resultado final do vídeo anterior ficou 3-1 para nós. Então comenta aí para eu saber se você pegou algum green, se eu te ajudei de alguma forma. Comenta aí se você pegou o bilhete, beleza? É isso aí. Olha, primeiro jogo que eu vou trazer aqui para vocês é Equador e Alemanha. Esse jogo vai começar às 5 horas. O Equador ele tem se mostrado uma equipe um pouco agressiva nos escanteios, né? Nos últimos jogos aí, tentou fazer o gol em cima da equipe do Coração, não conseguiu emplacar o gol, né? Eu assisti esse jogo e aí consegui pegar no ao vivo, né, os escanteios para o Equador, porque eu vi que não estava rolando tentativa clara de gol, né? Apesar de chutaram 15 vezes no gol, mas eu pensei comigo, eu falei, realmente esse jogo aí tá mais para escanteio do que para gol. E aí você tem que saber fazer a leitura no ao vivo. Tá aqui, só nesse jogo aqui que bateu a linha 9 contra a Costa do Marfim, bateu a linha 8, né? E o Equador tem se mostrado uma equipe que cede pouco escanteio e marca bastante escanteio, né? Inclusive aqui contra a Holanda, no amistoso internacional, fez 10 escanteios e cedeu 2. Então a gente espera aí que o Equador seja uma equipe que marque aí os seus escanteios, tá? Média de escanteio cobrado é 5,5 e cedido 1,5. A Alemanha é uma equipe que marca muito escanteio. Eu tenho gostado da equipe da Alemanha. Se você ver aqui, só teve um jogo que não marcou escanteio, que foi justamente contra os Estados Unidos. Por quê? Os Estados Unidos está jogando em casa, né? Tem que mostrar serviço. Marcou 10 escanteios em cima da Alemanha, perdeu o jogo, mas a Alemanha cedeu 10 escanteios, que foi diferente aí dos outros jogos. Marcou 8 em cima da Costa do Marfim, 8 em cima do Coração, 10 em cima da Finlândia, 9 em cima da Gana, 10 em cima da Suíça. Então, meus amigos, não tem como ficar de fora dos jogos da Alemanha no mercado de escanteio. A Alemanha está com uma média alta, 7,8 e cedido 3,5. Média total é 9, tá? Olha, média total que eu digo das equipes, tá? O que a gente poderia fazer aqui nesse jogo? Olha, o total de escanteio asiático, ele é totalmente viável aqui nesse jogo. Aqui a linha tá 9, é uma linha perfeita, é uma linha ótima, mas aqui tá pagando 1,80, tá pagando pouco. Eu vou esperar chegar aí no 1,90 ou no 2 no ao vivo. Mas se você está satisfeito com essa ODD, beleza, a linha é top, vale a pena pegar a linha 9 sim, mas essa ODD aqui não tá me agradando, beleza? Uma outra possível aposta é o Race da Alemanha. Olha, a Alemanha tem total condições de fazer o primeiro gol, visto que o Equador ele é o que está mais necessitando do resultado. Então, o Equador pode ir lá, abrir o placar e a Alemanha ir para cima, tentar um empate à virada. Então, aqui é totalmente viável Race 5, 7 ou 9 da Alemanha, visto que a gente consegue aqui enxergar que a Alemanha sempre marca altas quantidades de escanteio e isso aconteceu aqui contra a Costa do Marfim, né? A Costa do Marfim abriu o placar, ganhou o primeiro tempo e foi lá e cedeu 8 escanteios para a Alemanha. E isso pode se repetir porque aqui no grupo
a Alemanha já está praticamente classificada e o Equador precisa torcer para o coração empatar com a Costa do Marfim e o Equador tem que ainda fazer o saldo, né, rapaziada? Então, a missão do Equador aqui para passar em segundo colocado tá difícil. É mais fácil o Equador passar aí, né, em terceiro. Vamos ver aí se o coração vai aprontar para cima da Costa do Marfim, beleza? Olha, indo 8 horas, Japão e Suécia. O que que vai acontecer aqui nesse jogo? Olha, o Japão, meus amigos, pode ser o adversário do Brasil ou a Suécia, né? Aqui a Holanda também tem condições de ser o adversário do Brasil, mas vai pegar a Tunísia, então não acredito que a Holanda seja o adversário do Brasil. O adversário do Brasil aí deve ficar entre Japão e Suécia. Se eu fosse dizer quem seria, logicamente o Japão, pelo visto, pelo futebol, né, que está apresentado pelo visto, né, pelo que eu estou vendo, o Japão é muito mais qualificado que a Suécia, então até pode golear a Suécia aqui, tá? O Japão está jogando muito bem. A sua última derrota, olha só, foi contra os Estados Unidos no ano passado. O Japão ele está dando cabo nos seus adversários e realmente vai ficar difícil. Só que o caso aqui dos escanteios é um pouco mais complexo, porque o Japão ele não tem marcado muitos escanteios, né? E também não tem cedido tantos escanteios aqui. A média de escanteio cobrado do Japão é 3 e cedido 4. A Suécia está com uma média até menor do que o Japão, que é 2,5, mas o escanteio cedido é 5,3, tá? A média total das equipes é 7,5 e realmente isso aqui está deixando um pouco a desejar, mas presta atenção, tá? O Japão, por mais que esteja com uma média baixa, a Suécia está com uma média alta, né, de escanteio cedido. O que que a gente pode fazer aqui nesse jogo? Olha, se a Suécia abrir o placar, a gente pode pegar o Race 5 do Japão, mas tem que esperar o Japão tomar o primeiro gol, porque o Japão tem condições de fazer o Race 5, tá dentro do esperado. Até porque o Japão, ele pode ir lá empatar o jogo e depois virar rapidamente. Isso aconteceu contra a Holanda, né? O Japão, ele tem conseguido aí fazer o empate. Então, isso pode, se você pegar linhas muito esticadas, talvez o Japão não consiga fazer o race. Então, fica ligado aí, tá? Esse race aqui é race curto, beleza? Uma outra possível aposta é se o Japão estiver empatando ou perdendo e fazendo pressão até o final do jogo, a gente pega aí os escanteios limite do Japão. Até porque aqui eles são adversários diretos pela segunda vaga do grupo, né? A Tunísia, né, não vai conseguir mais nada, né? Nem em terceiro colocado. Então aqui o Japão e a Suécia estão disputando a vaga do segundo colocado do grupo F, beleza? E quem tirar em segundo colocado vai pegar o Brasil. Então eu não sei se eles estão muito afim de ir para o segundo colocado, não, tá? Ainda tem essa ainda, mas fica ligado. Se você vê que as equipes estão interessadas, a gente vai aí para os escanteios, beleza? Paraguai e Austrália. O que que vai acontecer aqui nesse jogo? Vai começar 11 horas. Não gostei de ver o futebol do Paraguai. Eu não sei nem como o Paraguai conseguiu ganhar da Turquia, né? Aqui, ó, ganhou o primeiro tempo da Turquia, permaneceu 1-0 no segundo tempo e cedeu 12 escanteios para a Turquia, né? Então, realmente o Paraguai, ele marca e cede bastante escanteio a depender do contexto, tá? Então, o que que a gente pode fazer aqui? Paraguai, média de escanteio cobrado é 4 e cedido também. A Austrália ganhou de 2-0 da Turquia e perdeu para os Estados Unidos. Se você vê aqui os dois últimos jogos da Austrália na Copa do Mundo bateram a linha 9, que é o que a gente gosta de pegar. E aqui contra a Suíça bateu a linha 9 e contra o México bateu a linha 8. A média total de escanteio cobrado da Austrália é 3 e cedido 5,5. A média total é 8,2. Só que olha só a situação das equipes no grupo. Estão disputando o segundo colocado também. Então, quem conseguir aí a vitória, né? A Austrália está jogando pelo empate, porque o saldo de gols é melhor, né? Tá saldo 0 aqui. E o Paraguai, -2. Então, o Paraguai ele é o mais interessado em fazer os gols, né? Consequentemente, os escanteios. Porque quando eu falo isso, rapaziada,
o escanteio não é o objetivo do futebol, é o gol. E quando o adversário tenta fazer o gol, às vezes a consequência é os escanteios e nós estaremos lá, beleza? Então, o que que pode acontecer aqui? Olha, Paraguai e Austrália, eu quero pegar o total de escanteio asiático pela necessidade de vitória aqui das equipes. Aqui a linha tá baixíssima, 7,5. Olha, seria bom esperar o 7 aqui, beleza? 7 total de escanteio asiático no ao vivo. A casa de aposta tá esperando que esse jogo tenha poucos escanteios, mas aqui pode ter uma surpresa, né? Eu quero muito, a leitura que eu tô fazendo é a necessidade de vitória. Quem tomar um gol, meus amigos, vai para cima e o jogo ele vai ficar corrido. Então a gente tem que realmente ter uma leitura aí de gol logo cedo ou no primeiro tempo para acontecer aí uma reação de quem está atrás do resultado, tá? E uma outra possível aposta é os escanteios no final do jogo. Se a equipe perdedora, né, estiver precisando de empatar, principalmente se for o caso aí da Austrália que está lutando pelo empate, a gente pega aí os escanteios no final do jogo, aquele escanteio limite, mas tem que estar com pressão no jogo. A equipe tem que estar fazendo ataques, tá? E o último jogo aqui é Turquia e Estados Unidos. A Turquia foi a decepção, porque os turcos sabem jogar bola, só que aqui, meus amigos, chegou na Copa, a Turquia começou a tropeçar, ganhou da Romênia, ganhou do Kosovo, ganhou da Macedônia do Norte, ganhou da Venezuela, tudo bem. Aqui galinha morta, né? Kosovo, Macedônia do Norte, Venezuela, a melhorzinha aqui era a Romênia aqui, mas olha só o que aconteceu. Pegou a Austrália, perdeu de 2-0, pegou o Paraguai, perdeu de 1-0. Então a Turquia conseguiu emplacar os escanteios. Olha que interessante. A Turquia só teve um jogo que não marcou escanteio, que foi contra o Kosovo, mas aqui contra a Romênia marcou 9, Macedônia do Norte 13, Venezuela 12, Austrália 8 e Paraguai 12. Então a Turquia foi decepção nas vitórias, mas nos escanteios foi a melhor equipe, tá? Média de escanteio cobrado da Turquia, 9,3 e cedido 2,3. Estados Unidos. Olha, Estados Unidos, meus amigos, marca escanteio quando precisa. Aqui nesse jogo aqui contra o Paraguai, eu tinha mandado essa análise aqui e foi justamente isso aí. Se os Estados Unidos fizer gol logo no iniciozinho da partida, aí eles vão botar o pé no freio. Mas também aqui, ó, primeiro tempo 3-0, mas nos outros jogos, olha só, os Estados Unidos conseguiu emplacar os escanteios. E do outro lado é a Turquia, que é a peneira, né? A peneira, tanto para ceder, tanto para marcar. A média de escanteio cobrado dos Estados Unidos é 5,3 e cedido 4,5. Média total 10,7. Teve confronto direto aqui em 2025, ó, 9 escanteios, 4 dos USA e 5 da Turquia. Então aqui, meus amigos, os Estados Unidos vai querer fazer bonito. Os americanos eles vão querer empurrar a Turquia. Então, eu espero aí que tenha aí bons escanteios nesse jogo. Nesse jogo aqui tem 4 possíveis apostas. Qual é a primeira possível aposta? Olha, gol no primeiro tempo. Se você olhar aqui em todos os últimos 6 jogos, dos últimos 4 jogos da Turquia tiveram gols no primeiro tempo. E dos Estados Unidos, em todos os jogos tiveram gols no primeiro tempo. Só não fez gol contra o Portugal, mas fez contra a Bélgica, Senegal, fez contra a Alemanha, Paraguai, Austrália. Então, pega aí, gol no primeiro tempo, Estados Unidos pagando aí no mínimo 1,70, beleza? Então é uma aposta de contexto ao vivo, tá? Aqui os escanteios seria o seguinte: se a Turquia abrir o placar, a gente pega aí os escanteios primeiro a marcar dos Estados Unidos, Race 5, 7 ou 9. Uma outra possível aposta aqui é os escanteios asiáticos. Aqui tá 9,5. A gente espera a linha descer para o 9 e pega aí a nossa aposta. Uma outra possível aposta é os escanteios no final do jogo. Se os Estados Unidos estiver empatando, perdendo e fazendo pressão até o final do jogo, a partir do minuto 80, ou seja, 10 minutos mais acréscimos, mais de 1,5 escanteios a partir dessa minutagem, tá? Aqui está o bilhete, mais de 3 escanteios para o Breidablik no jogo da Islândia, ou seja, o Breidablik tem que marcar 4 escanteios, pagando 1,36 e mais de 8 escanteios no jogo do Equador e da Alemanha.
A ODD ficou no final 2,20. Fiz uma simulação aqui de R$ 100 com retorno potencial de 220. Lembrando que a aposta é jogo responsável, você é responsável pelo seu bilhete e pelo valor que você bota aí na sua, né, na sua aposta, beleza? Eu faço aqui o máximo para poder ajudar. Se eu tenho ajudado, comenta aí e faz a inscrição no canal se não é inscrito. Valeu, um grande abraço.